Louvado seja Deus. Eu quis ganhar tempo. Louvado seja o Deus que fez os céus eternos. Mas aqui, irmão, se trata, louvado seja Deus. Isso aqui se trata de uma atitude do profeta Eliseu. Eliseu, homem de Deus, sucessor de Elias, né? E Eliseu, irmãos, ele é aquele que quando Elias ia ser arrebatado, aleluia, ele pediu para que Elias, aleluia, desse a porção dobrada do Espírito que havia em Elias, né? Irmãos, e Eliseu, glória a Deus, deu continuidade assim, e Deus arrebatou a Elias. Eliseu deu continuidade no ministério profético, né, de Elias. E diz a Bíblia, amados e benditos de Deus, que ele estava em Dotã, né? E mais de uma vez, né, o rei da Síria, ele armou uma emboscada, ele armou uma cilada para pegar o povo de Deus, o povo de Israel. Pois ele armou uma vez, não deu certo, armou outra, não deu certo. E o rei ficou atribulado, né? O rei falou: olha, tem alguém de nós que faz o povo de Israel saber o que eu estou fazendo aqui. Aí alguém: não, rei, não tem não. É que lá em Israel, em Samaria, tem um profeta Eliseu. Lá tem profeta de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a gente estamos aqui porque aqui tem profeta de Deus, irmãos. Aleluia, que ele ministra a palavra de salvação para as nossas vidas. Nós chegamos aqui desesperados, sem saber para onde ir, sem saber como agir, mas Deus usa os seus escolhidos, louvado seja Deus, e anuncia a salvação, anuncia a porta de escape, né? Como agir, como sair, como fazer, louvado seja Deus, não é assim? Então aqui tem profeta de Deus. Quem crê dá glória a Deus. Irmãos, e o rei falou: mas quem é esse Eliseu? Quem é esse profeta? É Eliseu, não? Está lá em Dotã. Aí manda chamar esse rapaz. Só um entre parênteses, irmão. Dotã significa lugar de grandes pastagens. Dotã é um lugar que tinha muitas montanhas, irmãos. Olha que coisa bonita, né? E lugar de campos verdejantes, muito pastagem. Então o lugar de profeta é em Dotã, irmãos. Aleluia. Eu posso glorificar a Deus pelo tanto de pessoas que tem aqui, pastor Edson, né? Porque aqui o campo está verdejante, porque a ovelha vai onde tem comida. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus por isso? Né? Aleluia. Bendito seja Deus. E foram lá buscar Eliseu, irmão. Aí Eliseu disse: louvado seja Deus, para o seu moço, que ficou apavorado quando viu a cidade de Dotã cercada, né? E a casa de ele cercada ali em Dotã. E ele falou para o seu moço: calma, rapaz, maior é o que está conosco que o que está com ele. Mas o menino estava apavorado. E ele falou: dobra o joelho aqui, rapaz, deixa eu orar para você. E orou para ele. Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, né? E ele viu que, aleluia, que com os inimigos tinha espada, tinha carros, cavalo, mas no exército que Deus abriu os olhos dele, ele viu cavalos e carros de fogo. Glória a Deus. Aleluia. Então nós não vencemos com as nossas próprias forças, não, irmãos, né? Aleluia, né? Alguém perguntou: tu és Cristo? João Batista falou: não sou. Eu sou a voz que clama no deserto.
Eu sou aquele que batiza com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. É isso que nos dá força, irmãos. Né? No exército de Deus tem fogo. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, e Eliseu sai para fora e fez outra oração. Deus fere esses homens de cegueira. E os homens foi ferido de cegueira. Ele falou: o homem que vocês procuram está aqui, me segue. Levou lá em Samaria. Foi isso que causou uma situação, para nós entendermos o texto, que eu quero falar uma coisa aqui. Ele levou lá para Samaria. Quando chegou lá, ele fez a terceira oração. Primeiro ele orou, e Deus abriu os olhos do seu moço. Depois ele orou novamente, Deus fechou os olhos dos filhos. E agora ele ora novamente, Deus abre os olhos dos filhos. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você está entendendo aí, mas Deus está falando com alguém aqui hoje. Aleluia. Irmãos, não precisa tomar cibalena com coca, não precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. O segredo do cristão está aqui, ó. Aleluia. Falar com aquele que é poderoso para resolver tudo e muito mais ainda. Orar, irmãos. Oração de crente é oração. A oração move a mão daquele que move tudo. Tudo, irmão. Não tem nada que Deus não possa fazer. Ó, irmãos, lá em Salmos, capítulo 12, verso 5. Eu acho que é. Louvado seja Deus. Fala assim: que pelo clamor de um pobre e o gemido do necessitado levantar-me, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que por mim clama. Glória a Deus. Então, irmãos, olha, falar bonito, gravata bonita, paletó bonito, nem comove a Jeová. Mas a oração do crente mexe com Jeová. Ele levanta da cadeira para pôr a salvo aquele que clama a ele. Só que crê nisso, dá uma glória a Deus. Amados e benditos de Deus. E a terceira vez que ele orou, Deus, ele pegou os inimigos que estavam procurando, ele levou lá no arraial de Samaria, colocou dentro de Samaria e falou: Deus, abre os olhos deles agora. Quando eles abriram, estava dentro do israelense. Sabe que não é o pastor de Deus na igreja, que estou no meio da retaguarda de Jeová aqui. Irmãos, e o rei de Israel até quis, feriu, que viu que eram os inimigos. Ele falou: não, você vai ferir quem pega tu com a sua espada, esses não. Busca pão e água fresca. E deu água, aleluia, fresca e pães para os seus inimigos. Tá, todos os seus inimigos, e mandou eles embora. Deus, segredo de crente pentecostal. Louvado seja Deus. Não é rodar que não, pastor Edmilson, roda não. Isso aí a Cassinha faz desde quando ela era pequenininha me imitando. A Cassinha era pequenininha. E lá em Marília o microfone não era igual esse aqui, tinha um cabo. Aí o fogo pegava, mas dava roda assim, e para não rolar o microfone, nós trocava. Aí a Cassinha chegava desse jeito. Falava: Cassinha, onde você aprendeu isso? Pai, é o Senhor que faz. Então, irmão, crente pentecostal não se conhece pelo pulo e nem pela rodada que ele dá, de maneira nenhuma. Crente pentecostal se conhece pelas atitudes dele. A Bíblia fala assim, pastor, olha que coisa linda: se o teu inimigo tiver sede, dê água para ele. Oh, glória, aleluia. Se o teu inimigo tiver fome, dê pão para ele. Fazendo isso, olha aqui, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Glória, aleluia, Deus. Olha assim, glória. Aleluia. Isso é crente pentecostal, irmão. Irmãos. O diabo faz que for, e o que não for para tirar a paz dele lá no trabalho, lá no serviço, lá na vizinhança, e ele dá pão. Louvado seja Deus. Você não sabe cantar, que não, os irmãos cantou bonito aqui, ó. Louvado seja Deus. Bota o hino da Cassiane, bota o hino da Laurete lá, irmãos. Aleluia, não é assim? Dê pão para eles, dê água para eles. Fazendo isso, amontoar brasa de fogo sobre a sua cabeça. Isso é crente pentecostal. Glória ao Deus que fez os céus e a terra. Irmãos, olha que coisa linda. E ele mandou os homens embora. Irmão, isso. Diz o texto aqui, ó. E apresentou-lhes grande banquete.
e comeram e beberam. Então o despediram para o seu senhor, e não entrou mais tropa de sírios na terra de Israel por esse tempo. Aí depois, irmão, sucedeu depois daqueles dias, depois disso, Ben-Hadad, era o rei da Síria, ajuntou-se com o seu exército de Samaria. Olha aqui. Ajuntou todo o seu exército e cercou a Samaria. Irmãos, imagina nós cercados aqui. Uma hora, né, vai secar o que tinha que alguém trouxe, né? Assim, coroados fechados. Alguém tem que sair para comprar, alguém tem que sair para vender. O estoque dos mercados vai terminar. É assim. Um dia, irmãos, eu estava em Araçatuba, logo quando começou a pandemia. Não tinha pessoas comprando carrinho de arroz, né? Com medo que diz que ia terminar por causa da pandemia, que estava tudo parando, né? E foi a pandemia que veio. Mas em Samaria, irmão, não teve isso não teve pandemia não. Os inimigos cercaram a cidade e eles não conseguiam sair para plantar, para colher, para vender, para comprar. Irmãos, e a escassez tomou conta de Samaria. A fome era grande em Samaria. A fome era grande em Samaria, diz a Bíblia. E olha o que aconteceu, igreja. Irmãos, o rei saiu andando pelos muros do lado de dentro da cidade. Uma mulher falou: rei, socorre-me. E o rei já estava desviado, esse rei aqui. Ele falou assim: se Deus não te socorrer, quem vai te socorrer? O que você quer? Olha o que a mulher disse para ele. Porque aquela mulher, e apontou alguém, o texto fala isso, que aquela mulher ali, disse: olha, mata o seu filho e nós comemos ele hoje. Olha a fome. Irmãos, a situação era tão agravante que um jumento, a cabeça de um jumento valia 80 peças de prata. A cabeça de um jumento valia mais que picanha. Meu Deus do céu, valia 80 peças de prata a cabeça de um jumento. Tão grande que era a escassez, a fome era muito grande. E o rei pegou, olhou para aquela mulher e falou: se Deus não te socorrer, quem vai socorrer? Ela falou: mas aquela mulher ali, ela disse: mata o seu filho e nós comemos hoje, e amanhã nós matamos o meu e nós comemos. Pois matemos o meu filho, cozinhemos ele e comemos. E agora ela escondeu dela. Quando o rei viu isso, irmão, ele rasgou as suas vestes e andava à beira do muro de Samaria. E o povo via que ele estava vestido, pastores, com roupa de saco por baixo. Agravante, irmãos. E ele disse: olha, faça-me Deus o que quiser, se hoje a cabeça de Eliseu vai ficar sobre os seus ombros. Eu vou arrancar a cabeça do profeta. Irmãos. E ele foi para arrancar a cabeça do profeta. Mas o profeta, irmãos, eu vou correr aqui. Mas o profeta, irmãos, aleluia, ele estava conversando com os anciões. Ele disse: porventura, o homicida já não está mandando o seu. Eu vim trazer a mensagem aqui que vai arrancar minha cabeça. E quando ele terminou de falar, ainda falando, irmão, chegou, né, o enviado do rei e o rei atrás. E o rei disse para ele: louvado seja Deus. Né? E ele estando ainda falando com eles, quando o mensageiro chegou, então disse-lhe o rei: este mal vem do Senhor. O que mais esperaria do Senhor? Olha a situação. Mas profeta é profeta, irmão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O médico pode falar: não tem jeito, HIV. Não tem jeito, é câncer. Não tem jeito, essa situação é irrevogável. Não tem jeito, vai morrer, aleluia. Mas a última palavra vem de Deus. Aleluia. A última palavra vem de Deus.
Pode estar tudo fechado, Ele é poderoso para abrir porta onde não tem porta. Ele é tão poderoso que Ele faz aquilo que não existe tornar-se existente só para te abençoar. Ele cria, irmãos. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus nunca parou de criar. Louvado seja Deus. Ele ainda continua criando situações para abençoar quem crê. Só quem crê, levante a mão e fala: eu creio em Deus. Eu creio. Irmãos, deixa eu apressar aqui. E Eliseu olhou para o rei e nem deu ouvido o que ele falou, irmão. Olha que ele estava já afastado já da verdade, né? Aquele rei. Falou que esperaria mais de Deus, se move de Deus, né? E disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Amanhã, mais ou menos a estas horas, haverá na porta de Samaria, olha que coisa forte, uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, na porta de Samaria. Amanhã, a estas horas. Isso é coisa de profeta, gente. Irmão. Ainda que está tudo para dar errado, profetiza, fala: vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou entrar por essa porta. Essa casa vai ser minha. O meu casamento foi Deus que deu. Quem me casou foi o Senhor. Eu casei foi nos pés dele. Ele vai mudar a situação e eu vou viver abençoado. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e um capitão cujo rei encostava a mão no seu ombro disse assim, falou: que amanhã, ainda que abrisse janela no céu, pudesse acontecer um negócio desse. Ele disse: pois é, pois tu vai ver, porém não vai comer. Quem falou foi Deus, irmãos. Agora que entra aqui, irmãos, falta 10 minutos agora que eu cheguei no tema. Mas, irmão, na porta de Samaria tinha 4 leprosos. 4 pastores. E eles disseram assim: se nós ficarmos aqui na porta, nós vamos morrer. Não tem comida. Se não tem lá dentro, quem vai trazer para nós aqui? E os leprosos não podiam estar dentro de Samaria. E eles disseram assim: e se nós entrarmos na Samaria, se não matar nós porque nós somos leprosos, vai matar nós porque também não tem comida. Nós vamos morrer de fome. Não tem o que comer. Vamos fazer assim? Vamos até no arraial dos Sírios, os inimigos, que cercou a cidade. Se eles nos matar, morreremos. Se eles nos matar, nós vamos morrer do mesmo jeito. E foram, irmãos. Aí quando chegou lá, diz a Bíblia que Deus fez um grande barulho, como de um grande exército. Cadê os crentes do barulho? Veio hoje aqui? Esse nosso Deus é do barulho, irmãos. Lá na fábrica, um falou assim: por que vocês gritam tanto? Deus é surdo? Eu falei: não. Por que vocês gritam então? Eu falei: porque Ele gosta de barulho. O nosso Deus é o Deus do barulho. Ele gosta de barulho. Aleluia, Deus. E quando os cristãos não fazem, Ele mesmo fez. Quem está aqui para fazer barulho, dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Irmão. O negócio, irmãos, tem hora que Deus faz é no barulho. Né? Josué falou: Deus, olha o tamanho desses muros. Olha o tamanho desse muro, Deus. Como que nós vamos fazer? Mandou 12 espias, irmãos. Meu Deus do céu. 10 falou: não dá não, só tem gigante lá. Aí 2 falou: não, rapaz, mas os frutos são grandes também. Precisa de mais que um homem para carregar um cacho de uva. É terra de gigante, mas lá os frutos são grandes. A luta é grande, mas a vitória é grande também. Vitória maior. Irmão. Aí Josué, apavorado, Deus falou assim: não, Josué, fica tranquilo, rapaz. Dá uma volta lá o primeiro dia, depois volta outro dia, dá mais outra volta. No 7º dia, vocês dão uma volta, depois dá mais 6. Dá 7 voltas no último dia. Na última volta, vocês tocam a trombeta, faz um barulhão lá, faz um pampeiro lá, e deixa o resto comigo. Você não entendeu, crente? Eu vou explicar. Enquanto eu estou pregando, você vai dando glória e Deus vai dando vitória, minha filha. Enquanto eu estou pregando aqui, se você for dando glória, Deus vai derrubando os muros.
Enquanto eu estou pregando aqui, se você estiver dando glória, Deus vai abrindo porta, Deus vai curando aquilo que a medicina diz que não tem cura, Deus vai fazendo aquilo que o homem disse que não é possível fazer. Glória a Deus. Deus fez um barulho, irmãos, e diz a Bíblia que quando os leprosos chegaram no arraial, irmãos, estavam os cavalos amarrados, os jumentos, as tropas, irmãos, e tinha prata, tinha ouro, aviamento, roupas, na tenda dos sírios, irmãos, e eles tinha muita comida, né? E eles começaram a comer, irmãos, e comeram, saíram da tenda, foram lá, esconderam a prata, o ouro, as coisas de valor, e voltaram novamente a entrar em outras tendas, irmão, e pegaram muitas outras coisas.